Amém. Então 2 Coríntios 5:20 vai dizer assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então nós somos embaixadores de Cristo, e é como se Deus estivesse falando através das nossas próprias bocas. E Ele fala: por amor de Cristo, reconciliem-se com Deus. Esse é o papel do embaixador, esse é o papel desse mensageiro que eu e você somos. Mas antes de falar que nós somos embaixadores, nós temos que saber que nós somos embaixadores de algum lugar. E esse lugar é o reino de Deus. Então, se nós somos embaixadores do reino de Deus, o que isso quer dizer? Que reino que é esse? O reino de Deus, ele não é tão complicado de entender. Ele é até simples. Porque o reino de Deus, ele é o quê? Ele é o governo soberano e absoluto de Deus sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e sobre todo esse mundo. Isso é o reino de Deus, de forma mais simples. É a vontade soberana de Deus sendo feita aqui na terra, na minha vida e na sua vida. E todo mundo que se submete a esse governo, a essa vontade, a essa autoridade de Deus, passa a ser membro desse reino, o reino de Deus. E quando você faz parte desse reino de Deus, você é envolvido em presença, em autoridade e em ação de Deus no mundo, agora e no futuro. Então o que isso quer dizer? Você passa a ter a presença, a autoridade e a ação de Deus na sua vida para impactar tanto o mundo agora quanto o mundo no futuro. Ou seja, Deus está agindo no mundo agora e no futuro. Então, quando nós falamos que fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus em termos, porque ele já é o reino de Deus, mas ele ainda não é o reino de Deus. Olha que confuso, a Bíblia tem dessas coisas, deixar a gente em dúvida, ela é cheia disso. Então vamos tentar entender, o reino de Deus ele já é, mas ele ainda não é. Fácil, né, Paulo? O reino de Deus já é, mas ainda não é. Nós já podemos fazer parte do reino de Deus. Eu e você que aceitamos a Cristo, já estamos dentro desse reino de Deus. Já estamos sob a vontade de Deus, estamos debaixo de uma autoridade, estamos debaixo de uma vontade em obediência a Deus. Então fazemos parte do reino dele, mas isso ainda não é absoluto. Vai ser absoluto um dia. Um dia o reino de Deus estará plenamente sobre essa terra, governando todos. Todo joelho se dobrará, a Bíblia diz. Então hoje, se você quer se dobrar, você tem liberdade para se dobrar. No reino de Deus, você pode se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero fazer parte do seu reino. Mas um dia, todo joelho vai se dobrar. Mas você que já se dobrou, já faz parte desse reino, amém? Então, algumas características do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é um lugar. Ele não pode ser um lugar, e nem um país, e nem uma política. Ele não está preso a nada, o reino de Deus. Jesus fala em João 18:36 que o reino dele, o meu reino não é desse mundo. Então o reino de Deus não está preso a nada. Ele não está em lugar nenhum. E ao mesmo tempo está em todos os lugares. Jesus fala que o reino dele, ele já está presente, mas ele ainda não foi plenamente revelado. Lembra que eu falei? É o reino que já é, mas ainda não é. Ele já é, mas ainda não é completo. Jesus fala assim: o reino de Deus está entre vós, em Lucas 17:21. Ou seja, o reino ele já começou quando Jesus veio. Quando Jesus vem e ele fala: é chegado o reino de Deus, esse reino é inserido nesse mundo. E nós já fazemos parte dele, mas ele só vai ser completo na segunda vinda de Jesus. Ele é um reino espiritual, nós não vemos ele. Lembra, ele não é um local. E as coisas de Deus, elas são assim, elas são espirituais. A gente não tem amuletos. Por que o cristão não tem amuleto? Porque o pastor na Santa Ceia, ele te dá um pão, mas fala: esse aqui é só um pão. Porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele não é material. Mas mesmo que a gente não
possa ver, nós sentimos o efeito de já fazermos parte desse reino. Jesus fala assim, em Romanos 14:17, Paulo escreve: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que é o reino de Deus? É alegria. Por isso que quando eu cheguei, peguei o microfone, eu falei: como eu estou alegre de ver vocês. O reino de Deus é eu sentar na mesa com vocês e compartilhar um café e um pão. Isso é o reino de Deus. Eu não vejo ele, mas eu sinto, porque a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua nos traz paz quando nós estamos unidos. Então, se você está nesse culto aqui tão gostoso, tão friozinho, está sentindo alegria e paz, o reino de Deus está presente aqui no seu coração e no meu. Amém? E olha o que interessante, o reino de Deus, ele é uma mudança de poder. Lembre que nós estamos falando de embaixadores do reino, estamos tentando entender que reino é esse. Então o reino, ele é uma mudança de poder. Olha só o que está escrito em Lucas 11:21 e 22. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda o seu palácio, seus bens estão seguros. Até que alguém mais forte do que ele o ataque e o vença. Tire dele as suas armas e leve embora os seus pertences. Jesus mesmo diz isso. Em que situação? Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, onde ele fala: venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. A pastora Andréia explicou isso perfeitamente domingo. Então Jesus está demonstrando que o reino de Deus é chegado e que nós devemos pedir pelo reino na nossa vida. E ele começa a fazer curas e milagres, e alguns levantam e falam: não, esse mestre aí, ele está expulsando demônios baseado na autoridade de um outro demônio chamado Belzebu. E aí Jesus fala: calma aí que eu sei o que está pensando no coração de vocês. E um demônio não pode expulsar um outro demônio, senão o reino dele está dividido. E aí ele conta essa ilustração. Um homem forte e bem armado, ele consegue guardar o seu palácio, e os seus bens estão seguros, até que outro mais forte do que ele o vença e tome para si tudo aquilo que ele possuía. Ou seja, Jesus está querendo demonstrar para aquelas pessoas que, a partir do momento que o reino de Deus é chegado, esse homem forte venceu o homem anterior, esse novo rei venceu o reinado anterior. Então tudo que Satanás tinha em posse dele, fortificado, o seu palácio estava bom, Satanás estava confortável por ter todas as vidas nas mãos dele, esse mundo na mão dele, até que chega um novo reinado, até que chega alguém mais forte do que esse rei anterior e toma para si todas as coisas, e uma dessas coisas é a minha alma e a sua alma. Esse novo rei institui um novo reinado, derrubando o reinado anterior, e hoje eu e você fazemos parte desse reinado, o reino de Deus entre nós. O que mais esse reino é, a não ser além de uma mudança de poder? Esse reino, ele é arrependimento e fé. Jesus fala em Marcos 1,15 assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa é a nossa missão como embaixador, entendeu? Mostrar para as pessoas. Quando Paulo fala, é como se Deus estivesse falando através de você. Falando o quê? Que um novo rei destituiu o reinado anterior, e hoje ele reina com alegria, paz e amor. Um novo rei tomou para si as nossas almas, pagou a nossa dívida e nos livrou da mão daquele reinado anterior. É isso que Paulo quer que a gente fale, é isso que Paulo quer que a gente pregue. Olha, agora você está debaixo de uma nova vontade. Se você obedecer, se arrepender e exercer a sua fé, você pode fazer parte de um reino eterno. É isso que Paulo quer que eu e você proclamamos como embaixadores desse reino. Agora eu quero dizer um pouquinho sobre como ser um mau embaixador. Um bom embaixador é esse cara que fala exatamente isso. Olha, tem um novo reinado entre nós, um reino de paz,
um reino de amor, que se você dobrar o seu joelho, se arrepender e exercer a sua fé, você já faz parte desse reino, mesmo que não plenamente, mas você já faz parte desse reino, você já pode sentir e exercer essas coisas. Mas às vezes o mau exemplo, às vezes ele nos arrasta com mais força. Às vezes a gente fala, vamos pensar então do lado contrário para ver como não fazer. E para facilitar isso eu quero que você exerça a sua imaginação e imagine comigo a seguinte situação. Recentemente nós tivemos uma pandemia, então vai ficar bem claro da gente conseguir entender essa ilustração. Imagine você que a Pfizer, todo mundo conhece a Pfizer, vacina da Pfizer. A Pfizer é uma empresa multinacional e ela decide abrir um escritório aqui em Pilar do Sul. Então ela pega lá um embaixador, um representante americano, um funcionário, e manda ele para Pilar do Sul abrir uma filial da Pfizer aqui em Pilar do Sul. E ela passa todas as diretrizes, todas as regras para ele abrir uma unidade aqui, contratar as pessoas, tirar a pessoa da lavoura e trazer os funcionários para trabalhar na filial da Pfizer aqui em Pilar do Sul. Ele recebe todo o treinamento, tudo que ele deve fazer para abrir uma filial. Mas no meio do caminho, enquanto ele está implantando a Pfizer aqui em Pilar do Sul, ele decide fazer as coisas do jeito dele. Fugir totalmente do plano inicial que já estava estabelecido de como abrir uma empresa aqui em Pilar do Sul. Ao invés dele te fornecer vacinas, ele começa a colocar água. Ele começa a mudar os produtos, começa a colocar produtos que não são de qualidade, ou ele começa a errar nos prazos de entrega que já estavam estabelecidos. Ele começa a comprometer o quê? A reputação daquela empresa aqui em Pilar do Sul. Então a Gales vai ser a primeira que vai falar, não tome vacina daquela instituição. Por quê? Porque aquela pessoa que deveria implementar uma qualidade, uma produção, um produto eficaz, ele começou a mudar os planos. Eu não consigo mais atestar a reputação daquela empresa aqui em Pilar do Sul. Talvez nos Estados Unidos ela seja o que falam mesmo, mas aqui ela não é. Ela está entregando vacinas e produtos de má qualidade. Aí eu te pergunto, qual seria o impacto na reputação dessa empresa? O que essa empresa pensaria? As pessoas não estão comprando o produto por quê? E aí vai tirar satisfação e ver que foi aquele representante que queimou o filme da empresa aqui em Pilar do Sul. Você já deve ter visto essa história. Não com a Pfizer, porque eu inventei agora. Mas você já deve ter visto isso inúmeras vezes na nossa vida. Pessoas que mancham a reputação de uma instituição, ou mancham a reputação de uma igreja, mancham a reputação da família, por causa do quê? Das nossas atitudes. A vida de um embaixador do reino é igual esse funcionário que foi abrir uma filial. Nós somos filiais, nós somos igreja. Nós estamos abrindo uma filial do reino de Deus aonde nós vamos. Aonde nós estamos, nós somos representantes. Nós estamos abrindo uma embaixada em cada lugar que estamos. E se nós não representamos o nosso empregador, se nós não representamos Deus da maneira que Ele é, nós manchamos a reputação desse Deus. Pastor Marcelo sempre usa que nós às vezes fazemos Deus parecer fraco, porque nós estamos manchando a reputação dele com as nossas atitudes. Então isso é ser um mau embaixador. Deu para entender? Ficou bem claro? Às vezes eu falei, o mau exemplo às vezes nos ensina mais. Mas vamos lá, agora o que você já ouviu durante esse mês. O que é um embaixador? Embaixadores são pessoas escolhidas para representar um governo ou um rei em um outro lugar, em um país estrangeiro, ou em uma outra cidade, em um evento, em alguma coisa. Você sempre coloca uma pessoa para te representar. O pastor Cauê está em Santos e às vezes ele fala, Gabriel, me representa em tal lugar. Eu sou o embaixador do pastor Cauê em tal lugar. Isso é o embaixador, todo mundo aqui já sabe de cor. Pastor André deixou bem claro domingo que o embaixador ele não pode falar de si mesmo, ele tem que falar daquele que o enviou para representar.
Eu não posso ir em Santos representar o pastor Cauê e falar coisas da minha cabeça. Eu tenho que estar alinhado com o que ele pensa. E quando Paulo vai dizer que somos embaixadores de Cristo, ele quer dizer que nós representamos Cristo e temos uma responsabilidade nisso. Isso significa que o jeito que eu falo, o jeito que eu ajo, o jeito que eu tomo decisões, podem refletir e representar a opinião ou até mesmo o que o reino de Deus quer aqui na terra. E o que o reino de Deus quer para mim e para você aqui na terra? O que o reino de Deus quer ser aqui na terra, através das nossas vidas? O reino de Deus quer ser, a pastora Andréia deixou bem claro aqui domingo, amor, um amor que acolhe. O reino de Deus é o que, Gabriel? Um amor que acolhe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher também com amor. Eu tenho que ter paciência e misericórdia com aquelas pessoas mais fracas. Por quê? Porque isso é um valor do reino de Deus. E se eu quero que o reino de Deus seja representado da forma que ele é, eu tenho que ter amor e misericórdia. Eu tenho que ter esperança e insistir com as pessoas. Foi um dos tópicos que a pastora trouxe aqui domingo. E o reino de Deus, ele é justo. Mas ele não é a minha justiça, ele é a justiça de Deus. A justiça que vem do alto, não pode ser a minha. Então eu tenho que representar o reino de Deus da forma correta, com a justiça dele, não a minha justiça. Outro ponto, sendo embaixador do reino de Deus, eu não posso ser um turista. Se eu estou indo representar o pastor Cauê em Santos, eu não vou na praia, eu não vou brincar. Eu tenho uma missão de representar o pastor Cauê em Santos. Eu não estou turistando em Santos. O pastor Cauê sempre fala, há 3 anos nunca foi na praia, porque ele está representando o Pilar do Sul em Santos. Isso é o papel do embaixador. Eu não estou turistando, eu estou em uma missão. A gente sempre fala que a nossa vida é passageira aqui na terra. Nós não somos daqui. Mas não é porque não somos daqui que somos turistas aqui. Nós temos que passar por essa terra deixando um legado. O que nós mais aprendemos nesses últimos dias? É sobre legado e a importância de você passar por aqui e deixar um legado de uma pessoa que representou bem o reino de Deus. Como? Trazendo à terra os valores e a essência desse reino de Deus. Agora, é fácil fazer isso? Não é fácil. E quais são as dificuldades que o embaixador pode ter nesse caminho? Dificuldades como? As diferenças de lugar, diferenças de cultura, a pressão para eu não me contaminar com o lugar que eu estou, porque eu só estou lá para fazer uma missão, eu não posso me contaminar com aquele lugar. Então, se você está saindo do Brasil para ir para Portugal, você não pode chegar lá em Portugal e se contaminar com o jeito português. Por quê? Porque você está lá em uma missão. Você tem uma missão naquele lugar. Eu vim para Pilar do Sul, até agora eu não consegui falar axé. Já está escapando uns daí, mas na minha cabeça eu falei, não, é uma missão, eu não estou lá de turista. Mas já estou quase... Então a gente tem que ter a consciência de que a gente tem propósitos para cumprir como embaixador. E um desses propósitos é uma missão. Qual é a missão? Pregar às pessoas, olha, reconciliem-se com Deus e façam parte desse novo reino. Então uma das dificuldades que o embaixador tem é a hostilidade. Às vezes você vai representar a Cristo em algum lugar que é hostil para você. E aí Jesus diz em João 15:18, se o mundo os odeia, lembrem-se, me odiou primeiro. Então eu já não posso deixar a hostilidade tirar o foco da minha missão, que é representar a Cristo, porque o próprio Cristo foi hostilizado e ele venceu. Então eu e você também vamos vencer. Outra dificuldade que o embaixador pode ter, a tentação de baixar a guarda e agir conforme o ambiente. Eu estou sendo muito chato, então eu vou começar a aliviar mais.
estou sendo muito incisivo, eu estou cobrando demais, então eu vou começar a aliviar mais um pouco e vou começar a andar no ritmo que está todo mundo andando. Está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também, mas não é porque está todo mundo fazendo que é o certo. Às vezes só você vai estar fazendo certo e vai estar todo mundo fazendo errado. Isso é uma das dificuldades que o representante do reino de Deus aqui na terra encontra. Outras dificuldades são o cansaço. Às vezes nós cansamos na caminhada. Às vezes nós temos dúvidas. Às vezes nós temos dúvidas como embaixador, como representante. E não tem problema ter dúvida. Na fé tem espaço para dúvida. Na fé tem espaço para dúvida. O pai da fé foi Abraão. E a primeira coisa que ele fez foi duvidar, foi questionar. Então a fé tem espaço para dúvidas, mas a fé ela tem que ir além das dúvidas. Você não pode ficar parado nas dúvidas. Você tem que ultrapassar elas. E a rejeição. E aqui na rejeição a gente vai falar um pouquinho sobre um embaixador que teve problemas sérios no lugar que ele foi representar e na missão que ele tinha que fazer. Você deve ter ouvido por aí uma história absurda de que um homem foi engolido por um grande peixe e passou alguns dias e algumas noites lá. Quem já ouviu essa história absurda? Quem acredita nessa história? Esses dias teve um homem que foi engolido por um peixe também bem grande, uma baleia, ficou lá um tempo dentro da barriga da baleia, a baleia vomitou ele de volta. Então as coisas que são loucas estão se comprovando não serem tão loucas. Então não tenha medo de ser louco. Vamos falar desse homem então chamado Jonas, que ele recebe uma missão clara da parte de Deus. E qual era a missão? Acho que as mulheres estão estudando sobre isso. Não chegou em Jonas, né? Está só estudando sobre o profeta. Qual que era a missão, Petro? Ir para Nínive. Ir para Nínive fazer o quê? Pregar contra Nínive. Falar, ó, Deus vai trazer juízo sobre vocês se vocês não se arrependerem. E ele foi. Só que lembra que a gente falou daquele funcionário que foi abrir uma filial da Pfizer aqui em Pilar do Sul? No meio do caminho, Jonas decidiu fazer as coisas da cabeça dele. Vozes da cabeça dele, decidiu que ele não ia mais fazer os planos de Deus. Ele ia agora para outro lugar. Eu vou fugir porque eu não quero. O que eu não quero? Ele sabia que se ele anunciasse a palavra de Deus àquele povo, eles se arrependeriam e Deus tem um coração mole. Ele sabia, depois no final do livro ele fala, eu sabia, Senhor, que o Senhor não ia destruir aquele povo, porque o Senhor tem um coração mole. Ele sabia que no momento em que ele proclamasse o juízo de Deus sobre aquela nação, aquele povo se arrependeria e Deus também se arrependeria de destruir aquele lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembra que a gente falou que a paciência e a misericórdia, elas são uns dos valores do reino de Deus? Jonas não queria que aquele povo fizesse parte do reino de Deus. E ele não entendeu que para entrar no reino de Deus precisa de paciência e misericórdia. E ele joga a misericórdia de lado e fala, eu não quero que esse povo tenha a misericórdia de quem me contratou para trazer essa mensagem. Vozes da cabeça de Jonas fizeram com que Jonas desistisse, mudasse completamente o plano e fugisse da missão dele. E por que ele fez isso? Porque aquele povo era ruim, aquele povo era perverso, aquele povo era inimigo de Israel. E ele falou, se eu puder fazer com que esse povo morra, desapareça da terra, é melhor para mim, melhor para o meu povo. Então ele foge. Outra coisa que ele fez, ele decidiu por conta própria não concordar com os planos de Deus. Deus tinha planos para aquele lugar, mas ele falou, não, eu não concordo com o seu plano, Deus, deve estar alguma coisa errada. Aquele povo, ele não pode se arrepender, aquele povo tem que ser destruído. Mas lembra que nós falamos que para representarmos o reino de Deus, nós não podemos colocar as nossas vontades em primeiro lugar? O pastor André falou sobre isso. Não, o reino de Deus não é a minha vontade que conta, é a vontade soberana de Deus que reina sobre a minha vida. Para eu fazer parte do reino de Deus, é o Senhor que tem que comandar a minha vida, e não eu comandar o reino ao meu gosto. Então, Jonas foge daquele lugar. Nesse pedacinho, o que nós podemos aprender com Jonas? Que nem sempre é fácil ser um embaixador fiel. Jonas era um embaixador fiel, mas nem sempre é fácil ser fiel à missão. E às vezes nós queremos fugir.
Às vezes nós queremos negar essa missão, ou até mesmo passar para outra pessoa. Ou às vezes nós queremos manipular a mensagem. Olha, não foi bem assim que Deus falou, não. Faz desse jeito aqui que vai dar bom. Às vezes nós não queremos concordar com o plano de Deus para a nossa vida. Nós falamos, não, o Senhor deve ter errado em alguma coisa, eu vou abrir esse outro caminho e vou por aqui, porque o caminho de Deus deve ter dado algum problema. Jonas, no meio do caminho, tentou fazer do jeito dele, até que ele passa por um processo difícil que você conhece, 3 dias e 3 noites dentro de um peixe grande, e aí sim ele volta a entender que não tem opção para quem está no reino de Deus. Quem está no reino de Deus tem que exercer a vontade soberana de quem controla o reino, que é Deus. Se a Pétule estiver no reino da Pétule, ela faz o que ela quiser. Mas no reino de Deus tem coisas que eu e você devemos fazer para estarmos dentro desse reino. Amém? Então eu te pergunto, querido, será que você tem fugido? Será que você tem fugido da missão que Deus colocou na sua vida? Qual é o caminho que Deus te apresentou e você tem tentado fazer outros caminhos? Você pode fazer. Você pode ir para onde você quiser. Mas saiba que no final você vai voltar para onde você deveria estar. Eu sei por conta própria. Você só vai andar mais, você só vai se cansar mais, você só vai passar algumas noites dentro da boca de um peixe. Mas no final você vai fazer o que Deus pediu para você fazer. Porque você está dentro desse reino, você está dentro da vontade soberana de Deus para a sua vida. E quais são os perigos de eu ser um embaixador infiel? Um embaixador que no meio do caminho muda as regras do jogo, muda os planos e faz do jeito que eu quero. Mesmo quando Jonas cumpriu a missão, no final de tudo o peixe deixa ele na ilha e ele vai e cumpre a missão dele. Mesmo quando ele cumpriu a missão, ele ficou triste, ele ficou zangado, ele ficou amargurado, porque o povo se arrependeu e deu certo o plano de Deus, mas ele não queria que o povo se arrependesse, ele queria que fosse todo mundo massacrado, morto, eliminado. Ele perdeu a visão da misericórdia e do propósito de Deus na vida dele e na vida daquelas pessoas. O embaixador rebelde, eu e você não podemos ser o embaixador rebelde. Nós não podemos colocar a nossa vontade, o nosso achismo acima da vontade de Deus. Faça os seus planos, irmãos. Faça os seus planos. Mas coloque eles sob a vontade de Deus. Porque de repente ele vai olhar e vai riscar, vai falar, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui, vamos ver. Às vezes ele vai mudar tudo. Faça os seus planos, mas confie que a vontade de Deus, nesse reino de Deus, está acima de todas as coisas. Amém? Qual é o resultado então de quando você se rebela contra Deus? Quando ao invés de você fazer a missão que você tem que fazer, você se rebela. Qual é o resultado disso? É o que aconteceu com Jonas. Amargura, isolamento e falta de paz. Jonas ficou desolado, mesmo cumprindo a vontade de Deus. Ele teve prejuízo para a própria missão e para o próprio testemunho dele. Vai ver, voltando para Israel, as pessoas falaram, esse é o profeta que tentou fugir da missão. Esse foi o profeta que tentou mudar a mensagem que Deus passou para ele. Uma vida sem propósito claro, mesmo sendo um profeta ainda. Eu sempre falei aqui para os jovens, por que as pessoas estão em tanta dificuldade de ansiedade, de depressão, sem saber o seu lugar no mundo? Por falta de propósito claro. Deus me fez e fez você com um propósito claro. E nós só somos felizes, alegres, inteiros e em paz quando estamos no centro da vontade de Deus, dentro do reino. Lembra que eu falei, reino é o quê? É estar sobre a vontade de Deus, é fazer cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Quando eu faço isso, eu faço o reino de Deus, no céu como na terra. Quando eu não estou na vontade de Deus, eu estou doente. Quando eu não faço exatamente o que Deus me criou para fazer, eu estou doente.
Pode ver, irmãos, que uma pessoa feliz, uma pessoa realizada é uma pessoa que sabe o propósito dela, e ele chega e fala: eu estou fazendo exatamente o que Deus me fez para fazer. Essa é uma pessoa feliz, mesmo com todas as dificuldades, mas essas pessoas vão falar: eu sou feliz. Quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu sou feliz porque estou exercendo exatamente o que Deus pediu para eu exercer, a vontade dele aqui na terra. Ele está me abençoando e eu estou executando da forma com que Ele planejou para mim. Será que você está vivendo isso, irmão? Será que eu e você estamos vivendo isso? Será que nós estamos indo para lugares que são os lugares que Deus realmente quer que eu e você vamos? Será que eu estou fazendo coisas que é exatamente o que Deus decretou no céu para eu e você fazer? Será que as decisões que eu tenho tomado são as decisões que Deus colocou para eu tomar? A Bíblia fala que Deus nos fez de antemão, planejou as boas obras que eu e você já deveríamos fazer. Está escrito as boas obras e as atitudes que eu e você devemos ter. Será que nós estamos andando em linha certinha com o que Deus planejou? Se você nessa noite fizer uma análise na sua mente e no seu coração, será que você está fazendo exatamente o que Deus colocou na sua mão para fazer? Será que você é um reflexo do céu mesmo? Será que as pessoas veem em você e veem Jesus em você? Veem essa representação exata de Deus? Quando nós falamos que somos cristãos, nós somos o quê? Pequenos cristos. Nós somos imagem de Jesus. Isso é ser um cristão. E será que eu realmente sou um cristão? Será que eu realmente tenho feito com que Deus seja grande? Ou será que eu tenho mostrado através das minhas atitudes que o meu Deus é fraco? Será que é essa a representação que Deus pediu para que eu tivesse aqui na terra? Então, sabendo de tudo isso, qual é a missão do embaixador? É reconciliar os homens com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5:20. Ao finalzinho: por isso, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, como se o próprio Deus fizesse o apelo por meio de nós. Reconciliem-se com Deus. Essa era a mensagem que Jonas deveria ter entregue. Reconciliem-se com Deus, povo de Nínive, porque senão o juízo virá sobre vocês. Mas ele teve medo, ele quis mudar a mensagem, porque ele não concordava com aquilo. E a função do embaixador, a minha função como um cristão, é reconciliar pessoas com Deus. O objetivo é claro, irmãos, que eu tenho que fazer e que você tem que fazer. Deus não precisa aparecer aqui e falar. O pastor André falou isso também domingo, né? Deus não precisa fazer isso. Você já sabe o que você tem que fazer, está muito claro. Você tem que convocar pessoas ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Por quê? Porque é a sua boca que Deus quer usar para fazer isso. O texto é muito claro. É como se fosse a boca de Deus por meio da minha boca. Não vai aparecer uma boca no céu falando, uma nuvem. Você pode até pensar que a nuvem tem formato de boca, mas ela não vai falar: povo de Pilar do Sul, reconcilie-se com Deus. É você que vai fazer isso. Deus vai usar você. Deus vai me usar para fazer isso, irmão. Ele poderia fazer de outra forma? Poderia, mas Ele quis fazer dessa forma. Quem sou eu? Eu só sou um embaixador que tenho que cumprir exatamente a vontade dEle, que é o quê? Sair correndo por aí falando: ei, reconciliem-se com Deus e façam parte desse novo reino que chegou. Não fique mais preso num reino de trevas, não fique mais preso num reino de pecado. Venha para um novo reino que já é chegado. Essa é a nossa missão como embaixador. Nós somos anunciadores de uma boa notícia. Esse versículo já é decorado por todo mundo aqui, até uma criancinha fala. Isaías 52:7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que corre trazendo boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Quando a Bíblia fala, olha que lindo é quando você avista de longe no monte uma pessoa vindo correndo dizendo: ei, vencemos a guerra. Era isso que o mensageiro fazia. Quando o exército ganhava a guerra lá longe da cidade,
A cidade não tinha WhatsApp, irmãos, naquela época. Alguém tinha que vir correndo para avisar, ó, venceu a guerra, pode ficar tranquilo, nós ganhamos. Então a pessoa que ficava de cima da muralha, ele ficava olhando de longe até que ele via uma pessoa correndo. E Isaías escreve isso: quão belos são os pés dessa pessoa que vem correndo, dias correndo para poder chegar e trazer uma boa notícia. Qual notícia é essa? De que Deus reina sobre Israel. Quando Jesus veio e disse, é chegado o reino de Deus, ou ele falou, orem no Pai Nosso para que venha o reino e seja feita a vontade de quem? Do Paulo. Seja feita a vontade de Deus. É isso que eu e você temos que fazer, correr. Nós temos que correr. Na célula de jovens eu falei que você não vê uma pessoa indo em direção a um buraco, a um precipício, e vai devagarzinho, ei, não corre não, ei, olha o buraco, oh. Você não faz isso, você grita, oh, o buraco é esse, sai daí. Você vai correndo e fala, cara, vem aqui, senão você vai cair no buraco. É isso que o embaixador do reino de Deus tem que fazer, sair correndo dizendo, ei, existe um novo reino. Não fique preso nesse reino passado, não fique preso debaixo de um rei que não é o verdadeiro rei. Saia desse lugar e venha para um novo reino. O reino de Deus está entre nós. Jonas queria o quê? Justiça. Não, Deus tem que matar aquele povo. E Deus queria o quê? Misericórdia. Deus queria arrependimento. Deus queria salvar aquela cidade. Deus nos chama para sermos embaixadores da graça e não mais do julgamento. Deus não quer que você fale, olha, querido, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Não, Deus quer que você fale, irmãos, a graça de Deus está entre nós. Ainda há tempo, venha para Cristo, venha mudar de vida, venha sair do poder das trevas e vir para o poder da luz. É isso que Deus quer que nós façamos. Quando Paulo diz que por amor a Cristo lhe suplicamos, é com amor. Lembra que um dos valores do reino de Deus é o amor, a misericórdia, a paz. É assim que Deus quer que a gente fale, com urgência. Sair correndo gritando, ei, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Com amor. Venha para um reino em que tem amor, tem paz, tem misericórdia. A nossa missão, irmãos, é ser o ponto de reconciliação entre Deus e os homens. Jesus já nos reconciliou. O que nós devemos fazer agora? Mostrar esse Jesus às pessoas. Como você e eu temos feito isso? Será que nós temos sido um canal, uma boca por onde Deus tem falado, olha, venha para o reino certo, venha para um novo reino? Ou será que eu e você temos feito o contrário? Temos defamado, temos manchado a reputação desse rei? Como que eu e você temos atuado debaixo desse reino que nós já estamos? Queimando o filme de Jesus, queimando o filme da sua igreja, queimando o filme do seu pastor? Ou será que nós temos falado, irmão, todo mundo é falho, todo mundo peca, eu sou o pior deles, mas uma coisa eu posso te anunciar, o reino de Deus está entre nós, e se você tiver humildade, arrependimento e exercer a sua fé, você também vai poder fazer parte desse reino. Você também vai viver debaixo de uma graça, debaixo de uma paz que é inexplicável. Eu e você não somos, irmãos, cidadãos comuns. Nós não somos cidadãos comuns. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos agir como tal. Se nós não estamos agindo como tal, se nós não estamos sendo uma imagem de Cristo aqui na terra, talvez nós não fazemos parte desse reino. Talvez eu e você estejamos fora e achando que está dentro, irmão. E já pensou nós chegarmos diante de Jesus e Ele falar, eu não te conheço. Você falar, mas eu fiz tanta coisa. E Ele falar, eu não te conheço. Você não fazia parte do meu reino. Porque os valores desse reino não estavam na sua vida. Você não tinha misericórdia, você não trazia paz. As suas decisões eram sempre baseadas nas suas próprias escolhas, nunca na escolha de Deus, nunca sobre a vontade de Deus. E aí sim você vai entender, eu achei que eu estava no reino e eu estava totalmente fora dele.
Nós sempre dizemos aqui que às vezes nós vamos ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Às vezes nós vamos ser a única representação de Cristo que a pessoa vai ver. Às vezes ela não vai ter oportunidade de ter experiências, mas ele vai ver você todo dia no trabalho sendo um bom trabalhador, falando de Jesus. Às vezes ele vai ver você na sua família respeitando os seus pais, respeitando a sua esposa, respeitando o seu esposo. Às vezes ele vai ver você com um coração doador, um coração caridoso, um coração piedoso. E isso vai fazer ele, caramba, essa pessoa, esse homem, essa mulher parece com Jesus. Que coisa maravilhosa é podermos ouvir isso. Essa pessoa parece com Jesus. Por quê? Porque ele é uma representação exata do reino de Deus aqui na terra. Se você não tem feito isso, irmãos, saia da sua zona de conforto. Seja esse corredor, seja esse mensageiro que corre anunciando as boas novas, de que as pessoas podem, por meio de Jesus Cristo, reconciliar outros com Deus e fazer com que eles entrem de novo no reino de Jesus. Amém? Peço para que você curve as suas cabeças. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, como filhos amados que somos, Senhor. O Senhor já fez a sua parte, o Senhor já nos reconciliou contigo. Mas o Senhor pede, o Senhor nos dá, na verdade, uma oportunidade de participarmos desse ministério da reconciliação. Eu não sei porquê, Senhor. O Senhor já fez de modo tão perfeito isso. Mas o Senhor me deu a oportunidade, nos deu a oportunidade de sermos esse mensageiro das boas novas. E não tem um papel mais importante, não tem um papel mais digno, não tem nada que eu possa fazer nessa vida que me dê mais prazer e mais alegria do que ter esses pés que anunciam as boas novas, de que há um novo rei entre nós, de que há um novo reinado, de que há um novo poder, de que eu não preciso mais viver nas amarras do inimigo, que eu não preciso mais viver sobre as regras desse mundo, porque agora eu faço parte do reino de Deus, e as regras que eu vivo agora são as regras que o Senhor planejou para mim. O que eu vivo agora é o que o Senhor planejou para mim, Deus. Senhor, que o meu coração nessa noite ele possa entender isso, que eu vivo sobre a graça, que eu vivo sobre o reino de Jesus Cristo, que eu vivo em novidade de vida e nada mais importa, que o meu passado não importa mais, que o que eu fiz antigamente não importa mais, que tudo ficou no esquecimento, porque agora eu faço parte do reino de Deus. Senhor, que a nossa vida como igreja nessa noite, ela venha estar voltada para essa missão, representar o seu reino da forma que ele é, um reino de paz, de amor, de esperança, de misericórdia, de curas e de milagres, um reino que traz liberdade, Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos ser embaixadores que levem a liberdade aos cativos. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está sobre cada um de nós agora, Senhor. Faça, Senhor Jesus, com que nós entendemos a nossa real missão aqui na terra, que é levar o Teu nome, Senhor. Quer fazer com que o Teu nome seja conhecido, seja grande, seja entronizado em todos os lugares, a começar em mim, a começar em nosso coração. Derrama sobre nós, ó Deus, ousadia, Pai. Derrama sobre nós coragem, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito, Senhor, e nos faça, Senhor Jesus, pregar esse Evangelho com todo o poder, ó Deus, e com autoridade que o Senhor já nos deu, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, ó Deus, que o Senhor se faça, Deus, presente a cada dia na nossa vida, para que nós possamos entender que estamos debaixo da Sua vontade, Deus. Tira de nós, ó Deus, todo o desejo, ó Pai, de colocar, ó Deus, a nossa vontade, a nossa justiça
à frente do teu reino, Pai. Faça em nós, Senhor Jesus, a tua vontade. Faça em nós a tua justiça, Deus. Faça em nós o teu reino, Pai. E que possamos estar debaixo da tua autoridade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa palavra ela possa ser plantada em nosso coração. E com o passar dos dias, ó Deus, essa palavra ela possa germinar e crescer. E ela venha trazer frutos, ó Deus, para que agrade o teu coração, Senhor. Não deixa que essa palavra seja roubada dos nossos corações, mas que ela venha cumprir o teu propósito, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.